OMS está cumprindo o seu papel em alertar sobre a necessidade de medidas. Agora, há medidas, além das medidas individuais, de uso de repelente, de adiar a gravidez, enfim, essas medidas individuais de prevenção, nós temos que alterar a cara, a forma, a organização das nossas cidades, melhorar a coleta de lixo, e não adianta fazer um apelo apenas às famílias, às pessoas. O Estado, o governo, tem que entrar junto de forma integrada e articulada. Agora, doutor, nós já vimos uma epidemia severa no passado de dengue, né? Agora esse mosquito do capeta aí tem não só a dengue, o zika, a febre chikungunya, enfim, traz tudo. Para esse ano, começo de ano, de alguma forma, a partir de agora, o trabalho é aquele que nós já vimos em outras ocasiões, o fumacê lançado em muitas comunidades, além daquela vigilância que cada um deve ter no seu quintal mesmo. Enfim, o senhor falou dessa importância da participação dos governos. Como fazer esse trabalho, doutor? Essa é a estratégia tradicional que você resumiu aí, em fumacê e cada um cuida do seu quintal, não funcionou, fracassou. O problema é que o Zika vírus provoca muito mais dano do que a dengue. Então, o governo tem que mudar a estratégia. Nós temos que gastar, no caso brasileiro, do Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, bilhões de reais e criar comandos unificados do governo federal, dos estados e da União, gestão e planejamento integrado, para fazer ao mesmo tempo. A principal arma que nós temos é destruir os criadores desse mosquito, do Aedes aegypti, desse mosquito infernal. A vacina demora, nós estamos investigando, trabalhando bastante nisso. Outras medidas para combater o mosquito também vão demorar alguns anos, mosquito transgênico, etc. Então, o que nós temos que fazer é transformar nossas cidades, adequá-las ao ser humano e não ao mosquito. Então, isso exige uma ação muito para além do que foi feito. Não dá para ficar responsabilizando e culpabilizando as famílias pelo vasinho. O problema é muito mais grave. O vasinho no quintal, o vaso com água no quintal de cada pessoa. É uma estratégia de reforma urbana, de reorganização da coleta de lixo, de destruição dos Aedes. E o problema no sistema brasileiro de saúde, da saúde pública, é que nós somos fragmentados. Um município faz, o outro não faz, um faz uma coisa, o outro faz outra. Né? E o fumacê não é suficiente. Não, não é mesmo. Tanto como o senhor falou, um insucesso que tivemos com o mosquito no que se refere à dengue, né? Agora com o Zika, essa situação delicada, principalmente com as grávidas. Nós vimos na reportagem, doutor, a situação já está clara, principalmente na América Latina. O senhor entende que há um risco do Zika vírus, enfim, do Aedes aegypti se transformar num fenômeno mundial ou por causa das temperaturas mais baixas em outros países, isso não deve acontecer, principalmente no hemisfério norte? Eu acho que não deve acontecer nos países que têm uma média anual de temperatura mais baixa, inverno bastante rigoroso. O Aedes aegypti é de regiões tropicais e subtropicais, se adaptou à área urbana, né, aos nossos lixos, o lixo reciclável, móveis, bagulhos, terrenos baldios, os centros da cidade são criadouros imensos, enfim. Então, os países os países tropicais, subtropicais, o Brasil entre eles, a América do Sul quase toda, a gente tem muito mais risco, muito do que outros países europeus ou regiões mais frias. A África também, então, no caso, poderia ser atingida de uma forma significativa? Pode ser atingida de forma significativa. A infestação do Aedes aegypti ocorre muito rápido. O Brasil chegou a eliminar o Aedes aegypti, ele voltou nos anos 80. Né? A gente eliminou pela febre amarela, mas era uma população muito menor, a situação urbana nossa era muito melhor, a gente tinha menos cidades degradadas, bairros degradados, a produção de lixo reciclável, descartável, PET, etc., não era que nós temos hoje. Então, hoje a gente tem. O que me preocupa é que esse conflito político no Brasil, essa disputa pelo poder, esquecendo das necessidades da pessoa, está afetando, eu acho que está dificultando a gente articular e integrar. Né? Então, nós temos regiões e o enfrentamento tem que ser comum. Cada região de saúde do Brasil tem 400 regiões de saúde. Cada região tem 80, 100 cidades, tem que ser feito ao mesmo tempo, né, com recursos, pessoal, federal, estadual e municipal, e com comando de pessoas técnicas e não políticas, de perfil político partidário. Doutor, nós vimos alertas feitos pelo governo do Brasil, também de outros governos da América do Sul, para que as mulheres não engravidem, como eu comecei a entrevista.
O senhor entende que de alguma forma isso pode influenciar numa curva demográfica, nascimento de bebês? Ou o senhor entende que é algo ainda muito tênue, as mulheres não estão tão preocupadas a ponto de adiar a gravidez? A gente tem a microcefalia, assim, de forma importante no Nordeste, né, em algumas regiões do Nordeste. A epidemia de vírus, a circulação do vírus, a gente não tem comprovação se ele está ocorrendo no Sudeste, no Rio de Janeiro, etc. A tendência é ele se esparramar, porque a gente tem o Aedes aegypti, né? Mas o vírus, o Zika vírus entrou no Nordeste na Copa do Mundo, né? E a gente teve em 2015 que a gente viu o efeito disso. Então, provavelmente o efeito em Minas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, vai tardar de 6 meses a 1 ano. Agora, a tendência é a epidemia de Zika se espalhar com a mesma aceleração, com a mesma velocidade que se espalhou a epidemia de dengue, né, provocando esse tipo de coisa. Na medida que isso acontecer, as mulheres vão ficar com muito receio de engravidar com toda razão. O risco é muito alto. Só que a gente não tem um método mecânico, automático e absolutamente seguro de evitar a gravidez, por razões dos próprios métodos e razões subjetivas dos casais, das pessoas, da própria sexualidade, etc. Então, essa recomendação, ninguém fica grávido enquanto não passar o Zika vírus, é uma medida um pouco descabelada. Assim, a gente tem que avisar do risco para cada gestante tomar as medidas e fazer o seu planejamento familiar. Agora, isso como principal medida de prevenção não tem futuro, não tem efetividade. A última informação que tivemos, que além do mosquito Aedes aegypti, a transmissão agora está sendo muito analisado isso, pode-se dar a transmissão do Zika vírus por meio de sexo, né? Por meio de relações sexuais. Essa novidade abre uma nova perspectiva. Até então, esse mosquito transmitia uma série de doenças, mas se limitava a esse mosquito. Agora, a coisa muda um pouco de figura com essa possibilidade? Muda de figura, porque o Zika vírus, a gente já tem comprovação que ele atravessa a placenta, né, para contaminar o feto, e essa possibilidade dele estar presente em secreções, inclusive no sangue. Aí a contaminação passaria a ser parecida com o que ocorre com a AIDS hoje. Isso multiplica a tragédia e a dificuldade da saúde pública e da sociedade brasileira. Vamos ter que combater um mosquito, né, e voltar a fazer toda a ênfase para a sexualidade responsável, segura, né, uso de preservativos, enfim, uma série de medidas que a gente já tem o conhecimento na prevenção da AIDS, e também de vários tipos de hepatite, que tem transmissão sexual também, ou pelo sangue, transfusão, etc., pelo uso de tóxicos por via venosa, né, a aplicação. Enfim, nós vamos ter que ter esse cuidado agora também, se confirma essa tendência, essa possibilidade, com o Zika. O problema é que a gente conhece muito pouco sobre o Zika vírus, né, mesmo sobre a microcefalia. A primeira surto, epidemia de microcefalia, digamos assim, é no Nordeste, né? É o maior número de casos de Zika que a humanidade tem notícia. Os outros foram surtos em outros países, nas ilhas do Pacífico. A gente teve poucos casos de Zika vírus, não deu para avaliar as consequências. O grave é que parece que o Zika vírus, em médio prazo, provoca lesões neurológicas em adultos, lesão do tipo degenerativa, graves, além dessa lesão ao feto, à criança recém-nascida.